Boca a Boca, o magazine do Teatro Viriato em parceria com a Rádio Jornal do Centro. Quando dizemos ocupar o espaço da possibilidade, não falamos de ocupar o lugar que não nos pertence, ou não falamos de usurpar oportunidades que não são nossas. Falamos em esticar os limites do nosso modo de pensar para encontrarmos novas soluções para os obstáculos que parecem inultrapassáveis nos dias em que vivemos. Não é disto bom exemplo o que o casal milionário canadiano fez na semana passada. Petrificados com a possibilidade de não receberem uma vacina a tempo, desenharam um plano. Usando os seus dotes de gestão, ele é diretor executivo de uma rede de casinos, e de representação, ela é uma atriz que já contracenou com atores como Mel Gibson, entre outras estrelas de Hollywood, tiveram uma ideia luminosa. Voaram até Beaver Creek, no território Yukon, no extremo noroeste canadiano, onde uma comunidade de 100 indígenas, um grupo de risco, recebia as primeiras vacinas. Apesar de louros, altos e espadaúdos, a sua determinação levou-os a disfarçarem-se de empregados de um motel e a aguardarem na fila para receberem a sua vacina. Foram detidos no aeroporto de Whitehorse e obrigados a uma coima de $1.800, uma quantia irrisória se considerarmos que a sua conta bancária recebeu 49,5 milhões de dólares só em lucros nos últimos 13 agitados meses, que foram tão difíceis e tão horríveis para a grande maioria da população mundial. Ora, por que razão passará pela cabeça de um casal milionário uma ideia como esta? Por que não pegar nesse dinheiro e encontrar formas de acelerar o processo de vacinação global, apoiando laboratórios, otimizando a distribuição de vacinas ou criando recursos para todos os que esperam pela sua vez? Há poucos dias, a minha filha viu sem querer as Torres Gêmeas a cair, uma imagem que se tornou obscenamente banal para a minha geração, mas que causou um novo horror aos olhos de uma adolescente que se empenhou em saber tudo sobre o que se passara nesse dia. Recordei-me então do que pensei no dia em que vi pela primeira vez as Torres Gêmeas a cair, no próprio dia. E lembro-me de ter pensado: que ideia incrível! Por que não temos ideias assim, mas ao contrário? Ideias preparadas em silêncio durante meses, anos, e que em 9 segundos façam colapsar o mundo, que não voltará ao que era, mas tornando-o melhor, mais rico, mais profundo, mais sábio, mais solidário, mais empático, em suma, saudável. É isso que acredito estarmos a tentar fazer quando nos mantemos ativos num teatro fechado, ocupando o espaço, o tal espaço da possibilidade. Estamos a criar espaço, tempo e condições para que alguns artistas, resgatados da sua fúria e da sua sorte através da arte, criem aquela possibilidade que ainda não consideramos e que nos considera a todos. Artistas que se dedicam a ler e a encenar novas dramaturgias, como faz, há já 10 edições, Sónia Barbosa, artista associada do nosso teatro, timoneira de um projeto intitulado Noite Fora, que continua a promover projetos e encontros inusitados entre diversos pensadores nacionais e internacionais a ler novas dramaturgias. Tivessem os poetas e os dramaturgos 49,5 milhões, os lucros de apenas 13 meses de um qualquer casal milionário, e como ocupariam eles o seu tempo e o seu espaço? Fico-me por aqui hoje, a ruminar possibilidades. Ocupar o espaço da possibilidade é o novo lema do Teatro Viriato, que, tal como Patrícia Portela refere na sua crónica, nos tem permitido esticar os limites do nosso imaginário, propor encontros, desenvolver projetos e dar espaço aos artistas. Exemplo disso é o Noite Fora, um projeto com coordenação de Sónia Barbosa, artista associada do Teatro Viriato, que hoje subiria a palco para a sua 10ª sessão. Com um segundo confinamento e a sala de espetáculos fechada, Sónia Barbosa e Kelly Freitas, encenadora convidada desta sessão, preparam a partir das suas casas, com o apoio da equipa do Teatro Viriato, um novo Noite Fora, uma peça radiofónica que vai ser possível ouvir no dia 10 de fevereiro, aqui no podcast Boca a Boca. Por isso, hoje, na Boca do Mundo, teremos conversa em dose dupla, com Sónia Barbosa e Kelly Freitas, que nos desvendam um pouco desta 10ª sessão do Noite Fora. Olá Sónia, bem-vinda. O projeto Noite Fora conta com 4 anos de existência, vai para a sua 10ª sessão, mas até para algumas pessoas que nos possam estar a ouvir e pela primeira vez, não é? Explica-nos um pouco como é que surgiu este projeto e como é que ele funciona. Então, é verdade, esta vai ser a 10ª sessão do Noite Fora, já temos assim um número redondo, é bonito, e estamos a entrar no 4º ano de existência. Foi um projeto pensado entre mim e a Paula Garcia como fruto de
de diversas conversas e preocupações e ideias que tínhamos. Eu tinha vontade de trabalhar em particular sobre textos teatrais, sobre a sua divulgação, sobre também a ideia da leitura em voz alta, que me agradava muito e que eu acho que é um espaço, que havia ainda espaço para trabalhar essa área no Teatro Viriato, e a Paula também, também achou engraçada essa ideia, interessou-se, e começámos a discutir sobre possibilidades de partilhar textos, conversar sobre eles, ter também uma espécie de espaço mais de laboratorial. Não nos interessa propriamente criar uma coisa, mas interessa-nos também convidar o público a perceber como é que funciona o processo da criação teatral, como é que se trabalha sobre um texto, essa espécie de caminhar do que vai desde a palavra escrita até ao palco. Esse espaço do meio interessava-me muito. E outra coisa que também nos pareceu interessante foi a ideia do encontro, de fazer com que a Noite Fora fosse um momento de encontros entre artistas que vêm de fora de Viseu, artistas que estão em Viseu. Havia esta ideia também muito forte, que continua a estar na base do Noite Fora, que é fomentar e estimular uma coisa que tem vindo a acontecer nos últimos anos, que é haver uma classe artística que se tem fixado e trabalhado em Viseu, a partir de Viseu, que não vem só assim de passagem fazer um projeto, mas que está mesmo a criar raiz. Há atores, há encenadores, há dramaturgos, há pessoas que estão a criar as suas associações e que estão a tentar que Viseu tenha essa dinâmica mais contínua e profissional, e também foi a pensar em fomentar esses artistas, em fomentar essa dinâmica entre artistas locais. E, portanto, os encontros funcionam nesta base. Há um texto que é escolhido pelo artista convidado, um texto teatral, pode ser dramaturgia contemporânea, mas pode ser clássica também, tem que ser uma coisa que seja interessante para este artista. E nasce este encontro entre o texto, este artista que vem de fora e os artistas que aqui estão, e num processo muito assim, uma alquimia muito rápida e intensa, porque são encontros breves. Normalmente nós trabalhamos 2 dias no projeto O Noite Fora. Depois nasce um momento de partilha com o público, que é uma apresentação desta leitura encenada, e que pretende não apresentar um produto acabado, mas lançar ideias sobre o texto e sobre a visão que aquele artista poderá ter do texto, mas ainda num modo bastante, como é que eu ia dizer, ainda está na semente, ainda há muito espaço para discutir sobre aquilo. Ainda antes de falarmos desse novo formato, um bocadinho imposto também pelas circunstâncias que todos vivemos, para estas sessões de 2021, a verdade é que tu também já tinhas pensado em acrescentar novas camadas. Tem acontecido que o projeto vai de ano para ano ganhando dimensões novas. O primeiro ano foi um bocadinho mais com a prata da casa, como nós costumávamos dizer. Os primeiros artistas convidados foram, na verdade, artistas encenadores locais, que foram o Fraga, o Guilherme Gomes e eu própria, que também dirigi uma sessão. Depois o segundo passo foi fazer com que esta partilha com artistas fosse mais alargada. Começamos a convidar pessoas que vinham de mais longe, ou seja, artistas que não tinham essa relação tão próxima com Viseu e com o Teatro Viriato, e depois fomos aumentando essas camadas. Neste momento estamos também a acrescentar uma nova relação, que é a relação com o autor. Portanto, temos já um artista convidado que dirige esta leitura, mas depois aquilo que nós desafiámos, por exemplo, para esta sessão, a Kelly a fazer, porque também nos interessava um bocadinho ir à procura da dramaturgia contemporânea, e houve este enfoque ou esta ideia de que se calhar podia ser interessante também colocar aqui um terceiro elemento neste encontro, não é? Do texto, do encenador que o escolhe e do autor do texto. Então, neste momento, estamos também à procura de trazer textos contemporâneos, textos de agora, textos que estão a ser escritos, não é? de autores que estão a escrever neste momento, e ainda a alargar também a nível geográfico, ou seja, uma vez que temos esta nova realidade onde as plataformas digitais começamos a pensar nelas como algo de mais próximo e corrente e familiar, que vamos usando, isso permitiu-nos acrescentar esta possibilidade. Nós podemos ter um terceiro, esta outra pessoa ligada àquela sessão, que estando noutro sítio, fisicamente pode estar connosco naquele momento, que é o caso deste ano em que temos esta autora brasileira, que vamos trabalhar sobre o seu texto, que é da Cecília Ripoll,
e que decidimos também fazê-la aproximar-se de outra maneira, desta maneira digital, do projeto. Sónia, quem vão ser as artistas convidadas das edições de 2021? Então, para já aquelas que já estão confirmadas nesta primeira metade do ano são duas brasileiras. É engraçada esta ideia do salto, que estávamos assim particularmente interessadas também na dramaturgia e no teatro que se tem feito, que se faz, que está a acontecer muito na América do Sul em particular, e por uma série de acasos e de encontros assim felizes, convidámos duas encenadoras, criadoras brasileiras, que são a Kelly Freitas, que vai estar agora nesta edição de fevereiro, e a Janaína Leite, que vai estar na edição de maio, que será a nossa segunda edição do Noite Fora, em 2021. Supostamente a nova sessão do Noite Fora, que aconteceria hoje, dia em que esta entrevista está a passar, mas o Covid trocou as voltas à nossa programação e, portanto, esta sessão irá acontecer no próximo dia 10 de fevereiro. E o formato foi todo, como tu dizias no início da entrevista, foi todo repensado. O que é que as pessoas podem esperar desta nova sessão e como é que ela se vai materializar? À medida que íamos preparando a sessão com a Kelly, as regras foram apertando e nós percebemos que ia ser muito difícil fazer o nosso encontro como costumamos fazer, presencial, com todos os artistas presentes a trabalharem no mesmo espaço. E daí começamos a pensar em formatos alternativos e, sendo uma leitura e tendo nós, tanto eu como a Kelly, algum fascínio por este lado digamos, da leitura, no sentido de tu ouvires um texto e poderes imaginar aquilo que está a acontecer, podes ouvi-lo de olhos fechados e ver na tua cabeça aquilo que está a acontecer, ou seja, esse lado auditivo, pareceu-nos que, no caso do Noite Fora, podia ser uma forma nova, mas particularmente interessante e estimulante para nós e cujo resultado também não iria desiludir quem vai à procura de ouvir um texto teatral. Portanto, estamos a criar um objeto que é um objeto para ouvir. Será uma espécie de edição sonora do Noite Fora, que é feita especialmente para ser ouvida. Kelly Freitas é atriz, escritora, investigadora e dramaturga brasileira. É também a encenadora convidada da 10ª edição de Noite Fora. Kelly, olá, bem-vinda. Como é que surgiu este convite para seres uma das encenadoras convidadas do Noite Fora e o que é que ele representa para ti? A Sônia, né, que é a coordenadora e organizadora do Noite Fora, me procurou e me convidou para ser uma das encenadoras. Na verdade, o Teatro Viriato está a apoiar um projeto meu, que está em fase de desenvolvimento, chamado Volta para a Tua Terra, e eu estaria em Viseu de 30 de janeiro até 6 de fevereiro, e nós aproveitaríamos a minha estada em Viseu durante a minha residência para também fazer o Noite Fora. Seria super uma mão na luva, né? Tipo, como se chama, matar dois coelhos com uma cajadada só. Só que pronto, com o decreto do confinamento, estamos a fazer adaptações e temos nos comunicado à distância e óbvio que eu fiquei muito feliz por esse convite e todas ficamos um pouquinho frustradas de não estarmos juntas agora, mas também, pronto, estamos a reinventar esse encontro também. Este ano, o projeto Noite Fora tem a preocupação de trabalhar dramaturgias emergentes. Qual foi o texto que tu escolheste e porquê? O texto que eu escolhi se chama Rose, a autora se chama Cecília Ripoll, e é um texto pelo qual eu já tinha imensa curiosidade, porque a Cecília participou em 2017 de um núcleo de dramaturgia, de formação e fomento a novas dramaturgias no Rio de Janeiro. Esse núcleo é dirigido pelo Diogo Liberano, que é o encenador, meu amigo, com quem já trabalhei, é professor é dramaturgo também e diretor. Então, o Diogo coordena esse laboratório de novas autoras e novos autores há alguns anos. Eu participei algumas vezes em algumas turmas como dramaturga convidada, fui lá conversar com o pessoal. Inclusive, tive um dia com essa turma da Sicília, em 2017, um pouquinho antes de eu me mudar para Portugal. E conheci essa turma, foi um dia super especial.
e acaba que esse laboratório de núcleo de novas dramaturgias do SESI, ele tem um sistema muito legal que assim, têm 15 alunos formandos, né, digamos assim, e os 3 textos considerados, como é que eu vou dizer assim, as mais bem-sucedidas dramaturgias criadas nessa turma são publicadas, e uma dramaturgia é escolhida para ir à cena, para ganhar uma montagem. E Rose foi o texto que, em 2017, foi escolhido, foi montado. É um texto belíssimo, hiper bem escrito, engraçado, um texto politicamente contundente, onde a Cecília consegue, através da história da Rose, falar de tanta coisa importante, urgente no Brasil, como acho que em qualquer sociedade contemporânea. Era isso que eu te ia perguntar. Eu tenho a ideia que o texto se centra muito nas questões das desigualdades sociais. Achas que, tendo em conta tudo o que estamos a viver, seja a pandemia, seja o surgimento de ideologias políticas extremistas, mais do que nunca vale a pena abordar estes temas? Acho que mais do que nunca, ou talvez, como sempre, acho que como sempre, vale a pena abordar esses temas. A Rose, falando um pouco o que é a sinopse desse espetáculo, a Rose é uma merendeira, que aliás é uma palavra que eu sei que vocês não usam aqui em Portugal como nós usamos no Brasil. Uma merendeira é uma pessoa que trabalha, é a cozinheira de uma escola, geralmente de uma escola, a gente fala merendeira. Então ela é merendeira numa escola pública, de segunda a sexta trabalha na escola, e aos sábados trabalha numa casa de família rica. Então ela transita por esses 2 universos socialmente opostos. Como cozinheira, na escola onde ela trabalha falta comida, e na casa de pessoas de classe alta, onde ela trabalha aos fins de semana, a comida vai para o lixo. E daí você já pode imaginar a ponte que a Rosie faz e resolve fazer justiça com as próprias mãos, vamos dizer assim, quando ela se depara com isso. Tendo em conta que esta nova sessão do Noite Fora se vai materializar numa leitura radiofónica, qual foi a tua maior preocupação em termos de encenação? Não? Como é que trabalhaste esta encenação com os atores? Então, na verdade, nosso primeiro ensaio é amanhã. Então, eu ainda não trabalhei, estou trabalhando sozinha ainda e pensando como é que a gente pode fazer esse nosso encontro. A gente vai trabalhar por Zoom e depois vai. Nós agora estamos, claro, voltando o nosso trabalho para pensar como é que nós dirigimos, como é que eu dirijo essa leitura, pensando que ela é um podcast. Eu sou super fã de podcast, cada vez mais ouço coisas super diferentes, e achei muito instigante essa ideia que partiu da Sônia e da Patrícia Portela, quando vimos que nós não poderíamos fazer a leitura como antes era o desejado, e acho que é muito instigante. Eu, honestamente, tenho estudado sozinha em casa por enquanto. Eu gravei a peça toda, eu li a peça toda, e eu tenho ouvido a peça na minha própria voz e feito anotações sobre qual será a melhor forma de contar essa história, sabendo que nossos atores e nossas atrizes estão sendo apenas ouvidos e não estão sendo vistos. Como fazer isso tem sido uma pergunta super instigante, assim. Acho que eu tô muito animada para fazer esse trabalho. No dia 10 de fevereiro, a sessão de Noite Fora irá ocupar o nosso Boca a Boca. No podcast, que é emitido na Rádio Jornal do Centro, será possível ouvir um excerto. Já nas nossas plataformas digitais, poderá ouvir a peça na íntegra, com direito ainda a uma conversa pós-leitura entre Sónia Barbosa, Kelly Freitas e Cecília Ripoll, a autora escolhida por Kelly Freitas para esta Noite Fora. E como a programação do Teatro Viriato continua a propor inúmeros encontros, Liliana Rodrigues traz-nos os destaques principais em À Boca da Bilheteira. No próximo sábado, receberíamos na nossa sala o concerto de B Fachada, assim como uma conversa entre o músico e o artista e jornalista Rui Catalão. Ambas as propostas foram adiadas para nova data, dia 8 de maio. Até lá, convidamo-vos a conhecer o mais recente álbum de B Fachada, Rapazes e Raposas, disponível em diversas plataformas digitais. Também com nova data de apresentação, a 10ª sessão de Noite Fora, leitura e conversas sobre teatro, acontecerá na próxima semana, dia 10,
precisamente através do nosso boca a boca, numa leitura encenada radiofónica. Com coordenação de Sónia Barbosa, esta sessão tem Kelly Freitas como artista convidada, que nos traz o texto Rose, da dramaturga e encenadora brasileira Cecília Ripoll. Um texto sobre desigualdades sociais, contadas do ponto de vista de uma mulher que vive e trabalha entre duas realidades contrastantes. A leitura será interpretada por António Barbosa, Dani Xavier, Mariana Veloso, Nuno Veiga, Sofia Moura e Sónia Barbosa e terminará com uma conversa entre as encenadoras e a autora do texto. Na próxima semana, acolhemos em residência de criação o espetáculo A Fragilidade de Estarmos Juntos, de Miguel Castro Caldas, António Alvarenga e Sónia Barbosa. Com este espetáculo, propõe-se gerar um diálogo sobre temas atuais, complexos e estruturantes relacionados com o nosso futuro coletivo e individual, a democracia, o liberalismo, o populismo e a reascensão de modelos autoritários. Para já, pode acompanhar o processo de criação através de pequenas publicações no nosso blog www.saladeensaios-teatroviriato.blog. Por estes dias, continuamos a ocupar o espaço da possibilidade e desafiamo-vos a juntarem-se a nós em qualquer um dos nossos palcos alternativos. Saudações viriáticas e até para a semana. Este foi o magazine do Teatro Viriato, uma parceria com a Rádio Jornal do Centro e com o apoio do BPI Fundação La Caixa. O Teatro Viriato é uma estrutura financiada pelo Governo de Portugal Cultura, Direção-Geral das Artes e pelo município de Viseu.